O Resposta Certa está de volta. O professor Cristiano Souza comentará agora a disciplina de Seguridade Social. Ok, então vamos a algumas considerações sobre a prova de Direito Previdenciário que ocorreu nesse último final de semana do concurso para Advogado-Geral da União, realizado pela Banca CESP. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre todas as assertivas, inclusive sobre algumas ponderações, até antecipando o gabarito para vocês. Vamos começar assim. Até para o pessoal de casa, que eu sei que tem sequencial diferente de provas, né? Eu não vou ler o número da questão, mas eu vou ler o enunciado da questão, para que todos possam acompanhar, então, aí o nosso debate, as nossas conclusões sobre a realização da prova realizada nesse último final de semana. Diga-se de passagem, direito previdenciário, pessoal, com todas as, entre aspas assim, as características da Banca CESP, ela estava parcialmente difícil, mas não numa certa totalidade, tá? Então eu vou fazer algumas conclusões para vocês. Algumas partes a Banca CESP cobra bastante a jurisprudência do STJ e do STF, isso aí já é um fato mais do que consumado, mas ela ainda vem com essas peculiaridades de cobrar coisas novas. Nós iremos abordar alguns desses assuntos. Vamos assim fazer algum comentário sobre uma primeira questão, e ela começa com o seguinte enunciado. Como o direito à proteção da Seguridade Social no Brasil é garantido apenas aos segurados de um dos regimes previdenciários previstos em lei, o indivíduo que não contribui para nenhum desses regimes não faz jus à referida proteção. Então, essa assertiva, ela contém uma improbidade no português, porque ela faz um corte, e praticamente não temos nexo entre a primeira parte da assertiva com a segunda parte. Mas o detalhe todo dessa questão estava no seguinte: palavra-chave, keyword, Seguridade Social, como direito à proteção à Seguridade Social, ponto. Pessoal, toda vez que a gente fala em Seguridade Social, lá na Constituição, no artigo 194, nós falamos como um conjunto: saúde, assistência social e previdência. Nesse artigo 194, ele não falou previdência social ou previdência privada, tudo bem? E aí então ele segue dizendo que o indivíduo que não contribui para nenhum desses regimes de previdência, aí já sai da Seguridade. Dentro dos regimes de saúde, assistência e previdência, na previdência eu tiro 2. E ele diz assim, aqueles que não contribuem para nenhum desses regimes de previdência não têm direito aos direitos da Seguridade Social, o que está absolutamente incorreto, uma vez que você não precisa nem contribuir para o regime de previdência social ou para o regime de previdência complementar para você ter o direito à saúde, para você ter direito à assistência social. Lembramos a todos que a assistência social e a saúde são regimes de caráter não contributivo extensíveis a todos. Então a improbidade da questão estava bem no início, como direito à proteção da Seguridade Social. Tá? Então, no momento que ele abre, nós não podemos fechar na segunda parte da questão e, portanto, a princípio a questão está errada, incorreta, tá? A questão na seguinte proposição trouxe aí algumas questões sobre a Lei 11.770 de 2008, que foi a questão da prorrogação do salário maternidade até 180 dias. Hoje, via de regra, no direito previdenciário, salário maternidade 120 dias é a regra, tá? Porque nós temos aí algumas mitigações. No entanto, é possível sim fazer uma prorrogação para mais 60 dias, desde que obedecido todos os critérios dessa Lei 11.770. E um dos objetivos dessa lei é propiciar que as empresas venham ao encontro da legislação e participem desse programa. Uma vez que essa empresa faça esse cadastro junto a todo um programa do INSS, então ele pode depois fazer um abatimento das contribuições sociais. Isso dá direito, nesse abatimento, a que o próprio INSS pague por mais 60 dias o salário maternidade para essa empregada. Então, diante do artigo 3º dessa Lei 11.770, o que está errado na proposição é que na parte final ele fala assim: salvo no tocante à prorrogação por 60 dias de licença maternidade, cujo pagamento ficará a cargo do empregador. Esse pagamento não é a cargo do empregador, é a cargo do INSS. Tá? Então, se vocês olharem a redação do artigo 3º dessa lei, vocês verificarão que lá na parte final fica assim, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, o que está errado nessa questão,
na segunda parte é o termo empregador por disposição expressa da lei. A segunda improbidade que nós encontramos aqui é logo no início, em que ele começa dizendo assim: apesar da emenda constitucional número 20 ter estabelecido um limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral, esse teto não se aplica ao salário maternidade da Seguridade Empregada, devendo o valor do benefício, neste caso, corresponder à integridade da remuneração da empregada. Ponto. Eu convido vocês a dar uma olhadinha em determinado momento ao artigo 248 da Constituição e vocês irão verificar que nenhum benefício da Previdência Social, mesmo o salário maternidade, poderá ultrapassar o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, embora nós não temos o teto na Previdência, que hoje é de 3 mil alguma coisa, nós temos um teto máximo para isso. Tá? Muito cuidado com esse artigo 248 da Constituição, muito pouco citado nos livros de direito previdenciário, embora aqui no nosso curso da Verbo Jurídico nós temos esse hábito rotineiro de trazer todas as exceções com todo cuidado, para que o aluno não caia numa dessas questões. Tá? Então, essa proposição está errada. A próxima proposição, aí vamos numa sequência meio aleatória, uma questão que veio da jurisprudência aí do Supremo Tribunal Federal, né, do recurso aí 583.834, e é um recurso bastante novo, tá, que fala assim: em face do princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, a aplicação de novos critérios de cálculos mais benéficos estabelecidos em lei deve ser automaticamente estendido a todos os benefícios cuja concessão tenha ocorrido em regime geral pela lei anterior. Está errado, pessoal. Conforme a jurisprudência do STF, já citado para vocês nesse recurso extraordinário, nós não podemos garantir que esse novo cálculo seja extensivo a todos os aposentados, porque na verdade nós temos que levar em tese aqui, né, a legislação aplicada ao fato gerador que concedeu a aposentadoria. Portanto, esta proposição está errada conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lembro a vocês que no caput da questão, ele diz assim: com base na jurisprudência do STF. Tá? Julgue os itens a seguir. Então, conforme o recurso extraordinário 583.834, essa questão está errada. Numa nova sequência, a questão vem e traz assim: à luz da jurisprudência do STF e do STJ. E aí a questão simplesmente abriu o leque, o que na verdade não poderia ter feito tanto assim. Tá? Julgue os itens seguintes relativos ao regime da Previdência. Vamos pegar aqui uma assertiva e ela diz assim: a concessão da pensão por morte, auxílio reclusão e salário família independe de carência. Se nós olharmos no artigo 26 hoje, lá da Lei de Benefícios, que é 8213, está perfeita a questão. Esses três benefícios, pensão por morte, auxílio reclusão, que são dos dependentes, e o salário família, que também é do dependente, preenchido todos os demais requisitos, independe de carência. Então, essa proposição está perfeitamente correta. Ainda, uma nova proposição traz a seguinte redação: o fato de um empregado perceber, em decorrência de acidente do trabalho, benefício previdenciário pago pelo INSS, não constitui óbice ao ajuizamento perante a Justiça do Trabalho de ação de indenização por dano moral ou material decorrente do mesmo acidente de trabalho contra o empregador que tenha agido com dolo ou culpa. Pessoal, duas coisas bem diferentes aqui. Primeiro, o fato gerador que deu origem ao benefício acidentário no INSS, seja ele auxílio-doença ou auxílio-acidente se materializado a lesão, nós estamos dentro de um fato gerador previsto numa legislação previdenciária. E isso, na verdade, é a questão da cobertura dos riscos previstos pelo próprio sistema previdenciário. Agora, o fato gerador que vai dar, digamos assim, o direito subjetivo da pessoa, empregado, ingressar com uma ação contra o empregador na Justiça do Trabalho é outro. Na verdade, lá ele não está buscando um amparo junto a uma instituição, autarquia, para que seja, entre aspas, garantida uma efetividade de uma complementação. Lá ele está pedindo uma indenização. Tá? Portanto, pela própria jurisprudência hoje do STJ, é possível sim, mesmo que a pessoa esteja percebendo auxílio-doença ou auxílio-acidente,
que são os casos então de benefícios acidentários, que essa pessoa possa ingressar na Justiça do Trabalho depois da nova redação do artigo 114, inciso 1 da Constituição, para que lá ele possa ver então sendo ressarcido das indenizações materiais e morais realizadas pelo próprio empregador, se comprovado o dolo e a culpa, tá? Então a proposição para nós aparentemente está correta, embora nós não temos o gabarito definitivo, nós já estamos antecipando o gabarito para vocês. Num outro viés, então, aí, previsto até no próprio edital da AGU, nós temos as questões referentes à previdência privada, tá? E quanto à previdência privada, eu saliento para vocês realmente que aí duas questões a banca CESP aprofundou mesmo no sentido de desnivelar aí uma questão de prova. Vamos à seguinte proposição. O participante que exerça em atividade ou entidade fechada de previdência privada, no caso de perda parcial ou total da remuneração, a faculdade de autopatrocínio não fará jus ao resgate dos valores pagos a título de reconhecimento em substituição à entidade patrocinadora. Primeiro, conceito de autopatrocínio significa o próprio participante do plano começar a pagar as contribuições, entre aspas, em virtude da sua entidade patrocinadora não estar pagando mais. Agora, isso, se ele está se fazendo o autopatrocínio do seu próprio benefício, quer dizer que ao final, pessoal, ele faz jus, sim, então, ao resgate dos valores pagos a título de reconhecimento nessa substituição. O que está errado, o que nos parece estar errado, é o termo não faz jus, porque na verdade ele faz sim jus quando ele se autopatrocina, porque então uma vez que uma entidade patrocinadora contribui durante 15 anos e saia do sistema, na verdade você estará perdendo toda a parte de contribuição oferida por essa entidade patrocinadora e naturalmente nós teremos uma grande lesão para esse participante. Portanto, ao nosso ver, essa questão está absolutamente errada pelo termo não faz jus ao resgate dos valores. Numa outra sequência, nós temos uma decisão da 4ª turma do STJ, e essa decisão é recente, tá? De 2011 para 2012, em que fala sobre a possibilidade ou não de penhora sobre o saldo do depósito em fundo de previdência privada, em nome de diretor da empresa falida. Hoje, pelo viés da jurisprudência de 2011 para 2012 da 4ª turma do STJ, é possível sim recair a penhora sobre o saldo do depósito em fundo de previdência privada desse diretor da empresa. Então, o que nos parece estar errado aí, logo no início da proposição, é o termo não, tá? Isso, jurisprudência nata do STJ. Na sequência, nós temos uma proposição que ela está praticamente elencada no parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição Federal. E aí, então, nós temos a Constituição prevê, como garantia do equilíbrio atuarial e financeiro, a possibilidade de, em caso de insuficiência financeira, a administração pública aportar recursos à entidade de previdência privada, o que é extremamente vedado, proibido pelo parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição Federal. Então a proposição está errada. Hoje a nossa administração pública ela não pode aportar recursos nessa situação, salvo quando ela for a patrocinadora, o que não foi o que trouxe aqui a assertiva para nós. Portanto, essa proposição com essa redação está errada. As demais proposições, e essas aí são proposições bastante difíceis, elas estão na nova lei de 2012, a lei 12.618, que trata então sobre a previdência complementar dos servidores públicos federais. Primeiro, essa legislação é uma legislação muito peculiar. Nós temos que ter muita atenção e o próprio examinador da banca fez esse detalhamento com atenção e vamos à análise dessas duas proposições. Primeiro, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral deve ser aplicado às aposentadorias e pensões de todos os servidores públicos federais que ingressem no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar. Até aí está correto. E nós sempre salientamos em sala de aula dos nossos cursos muito cuidado com as colocações entre vírgulas da própria banca CESP, porque muitas vezes é ali que está o erro da questão. E ela começa dizendo assim, vírgula, inclusos os detentores dos cargos comissionados. Pessoal, se nós olharmos lá o artigo 41 da Constituição, nós temos lá só cargos de provimento efetivos. E esse artigo 41, ele é citado nessa legislação 2.618, só que ele não fala sobre os cargos comissionados ou cargos de provimentos efetivos. Somente cita o artigo 41 da Constituição.
E aí, o nosso aluno deveria se remeter, ou remeter-se ao artigo 41 para perceber que o caput desse artigo se refere somente aos cargos e provimentos efetivos e não os comissionados. Portanto, essa alternativa não é extensiva aos cargos comissionados. Então, estão excluídos e não inclusos. Tá? Portanto, a proposição nos parece estar errada. A segunda proposição que nós temos sobre essa legislação 2618 de 2012 é realmente sobre uma regra de transição dessa lei. E ela começa dizendo assim: os servidores públicos aposentados devem ser automaticamente inseridos no novo regime da Previdência Complementar. Vocês imaginem só, um servidor público aposentado ganhando R$10.000, sendo inserido automaticamente ao teto da Previdência Social e praticamente nós teremos aí uma redução para 3.000 alguma coisa. Absolutamente errado, assertivo, em todas as regras de transição dessa legislação 2618, em nenhuma delas, em nenhum momento da legislação, fala que serão aplicados automaticamente às pessoas que já estavam aposentadas. Mas essa legislação se aplica àqueles que vierem a se aposentar, então a partir do início da vigência desse regime de previdência complementar. Portanto, pessoal, essas eram as considerações que nós tínhamos para fazer da prova de direito previdenciário para a banca CESP. Percebo vocês mesmos, uma prova mista, cobrando bastante enunciados na questão da jurisprudência do STF e do STJ, algumas peculiaridades aí da legislação pura, e algumas novidades legislativas, mas outras questões praticamente aí até quase que repetidas, como o caso da carência, questões repetidas em outras bancas CESP, ou em outras provas da banca CESP. Espero ter ajudado vocês nessa pequena retomada aí, ou na tomada de comentário de questões, e em breve nos encontraremos então nos próximos comentários. Um grande abraço para vocês. Continue com a gente acompanhando os comentários da prova da AGU.